Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre 7 fundamentos do reino de Deus. O texto lá em Atos 2,42 que diz aí, perseveravam nas orações. Então, além de cultivar a coinonia, a unanimidade na oração, era outro fator de sucesso e de crescimento e revelação na igreja iniciada lá em Atos 2. Como mencionamos no princípio, a igreja foi fundada no seio do povo judeu e ao começar suas atividades, ela não tinha nenhuma referência eclesiástica para seguir. Por isso, os costumes judaicos foram trazidos à nova comunidade como referências. Em razão disso, as orações obedeciam ao modelo de oração conhecida por eles. Por exemplo, era costume judeu orar no templo 3 vezes ao dia. Havia oração na hora terceira, 9 da manhã, na hora sexta, às 12 horas, e na hora nona, às 15 horas. Eram orações coletivas, segundo o costume, e era seguida de cânticos e adoração, e era um culto de oração. A perseguição, o crescimento acelerado da igreja e as circunstâncias forçaram a necessidade de se buscar as orações espontâneas, e em todo e em qualquer lugar, e em toda e qualquer hora. A oração deixou de ser um ritual religioso para se tornar um estilo de vida cristão. A necessidade de oração alimentou ainda mais a comunhão entre os novos crentes. Quando Jesus ministrava no Sermão do Monte, ele ensinou os discípulos a orar. Note que mais tarde, quando a igreja entrou no mundo da oração, este modelo foi fundamental para sustentar espiritualmente os novos irmãos. Então, o modelo de oração, lá a oração do Pai Nosso, está lá de 6 ao 9 ao 13, que diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então esse é o modelo de oração. Então se Jesus quisesse apenas imprimir um modelo de oração, Jesus poderia buscar no Antigo Testamento algumas orações memoráveis, orações como a de Salomão, a de Jabes, a de Jefté, a de Jó e as muitas orações de Davi. Nesse modo de oração ensinado por Jesus, a ideia não é dar uma oração pronta, que deva ser repetida todos os dias, ou em todos os tempos, em todas as horas. Na verdade, o que Jesus fez foi apenas dar os princípios da oração. Então, a oração nada mais é do Pai Nosso, que é um modelo de oração para ser seguido, e não é para ser repetido. Quando começa a se repetir aquilo toda hora, virou reza. Então, esses princípios devem ser seguidos sempre que alguém se disponha a orar. Dentro da oração do Pai Nosso, Jesus revelou 7 princípios que nos conduzem à oração adequada diante do Senhor. Então, vamos lá. Qual é o primeiro princípio? O princípio da autoridade. Na Bíblia, a oração é a comunicação entre um ser numa posição inferior, dirigindo-se a uma autoridade reconhecida pelo mesmo para atender os seus pleitos, uma autoridade superior. Ou como um filho dirigindo-se ao pai. O filho sempre reconhece o pai como alguém superior, que está numa posição de comando, de protetor e de supridor das suas necessidades, sejam elas materiais, emocionais ou espirituais. Por isso, o primeiro princípio ensinado por Jesus Cristo é o princípio de reconhecimento da autoridade divina sobre nós. Ao pronunciar a expressão Pai Nosso que estás nos céus, o cristão reconhece que o Senhor como seu Pai e se submete à sua autoridade paternal. Ao mesmo tempo, o cristão não se apresenta como pecador, mas como filho. O pecador não tem direitos, mas o filho tem direitos diante do Pai. E o Pai tem deveres para com os seus filhos. Jesus desenvolveu o hábito de, entre os homens, de sempre orar, se dirigindo a Deus, chamando-o de Pai. Somente na oração sacerdotal de João capítulo 17, ele pelo menos por 6 vezes chama Deus de Pai. Apesar de ser uma oração sacerdotal, era um filho conversando com o seu pai. Então vamos lá, o princípio da paternidade é um princípio de autoridade. Agora o segundo princípio. O primeiro princípio foi o da autoridade, o segundo princípio, o princípio da adoração. Então vamos lá. O modelo pelo qual o filho se dirige ao pai determina o nível de conversa que se estabelece e as possibilidades para a provável concessão dos seus pedidos. No item anterior, dissemos que a oração é a comunicação entre um ser inferior se dirigindo a um outro superior.
Esta condição não deve ser esquecida nunca. Portanto, quem ora deve entender que entre o céu e a terra, as palavras possuem um efeito devastador, seja para o bem ou seja para o mal. Não se entra na casa do Pai sem o conhecer, sem conhecer o caminho, que é seu Filho Jesus Cristo, e sem ter a chave da casa. Compreendeu o que ministramos na primeira lição deste curso, quando falamos sobre a linguagem celestial. A expressão santificado seja o teu nome denota reverência, respeito e temor ao Senhor. Quando o filho celebra o pai, o coração dele se alegra. Um pai alegre com o filho tem o coração predisposto a abençoar o seu filho. Então veja as instruções de Davi de como entrar na presença de Deus. Está lá no Salmo 100, versos 4 e 5. Entrai pelas suas portas, com ações de graça, e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. Então, antes de iniciar a oração, leve tudo isso em consideração. Se você começa desta maneira, adorando a Deus, sua voz no mundo espiritual jamais será impedida por nenhuma legião demoníaca ou qualquer poder das trevas. O caminho fica livre, as portas do Senhor se abrem, Deus te recebe, te ouve e te atende. Isso foi mencionado por Jesus. Ele conhecia o caminho da adoração. Mesmo em seus momentos mais difíceis, quando tinha de que orar, ele sempre iniciava adorando ao Pai, sempre rendendo graças. Era um estilo de vida de oração de Jesus. E Deus sempre o ouvia. Então vamos lá. Terceiro princípio, o princípio do reino. Viver no reino de Deus é profundamente diferente de viver numa igreja. O grande problema dos religiosos é não saberem discernir igreja de reino de Deus. Por causa desse desconhecimento, eles creem que a igreja era a tarefa principal de Jesus quando veio à Terra. E até acham que ele voltará somente por causa da igreja, para levá-la para o céu. Essas pessoas, em sua ignorância bíblica, não conseguem contemplar a importância do reino de Deus e nem da obra redentora de Jesus. Não conseguiram entender que a igreja é uma instituição temporal, que teve um início e terá um fim, enquanto que o reino é eterno e jamais terá fim. Na eternidade, estaremos vivendo no reino de Deus e nunca numa igreja. Então, todas as vezes que a eternidade é mencionada na palavra, considerando seus dois termos, reino e igreja, o vocábulo que aparece é reino e nunca igreja. Vamos lá. Jesus cumpriu todo o seu ministério, baseado na doutrina e princípios do reino de Deus. Por isso, o princípio do reino deve estar em todas as orações feitas pelos filhos de Deus na terra. Quando você inicia a oração chamando-o de Pai, não deve desconsiderar ou esquecer que seu Pai é também o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, de todas as coisas. O vocábulo Senhor foi largamente usado pelos apóstolos para identificar ou definir a posição do Cristo. Ao colocar o princípio do reino no modelo de oração, Jesus queria que o cristão, ao clamar pela vinda do reino, desejasse ardentemente esse reino e a vida nele, além de comprometer-se com o estabelecimento desse reino eterno na terra, lógico. Por essa razão, e porque pedir, suplicar, implorar em oração a Deus, deve sempre levar em consideração que toda e qualquer petição deve objetivar a implantação do reino e a vida nele. A missão dos filhos de Deus é estabelecer o reino de Deus nessa terra. Jamais você conseguirá fugir dessa verdade. Então, esses princípios que nós estamos falando são fundamentos da oração. E a igreja primitiva vivia neles. E por serem observados e obedientes, a unanimidade deles era forte e inabalável a característica daquela igreja. E é isso que o Senhor quer, que nós sejamos fortes e inabaláveis. Uma igreja vencedora, mas que conheça os princípios. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.